Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Ética e moral são dois conceitos discutidos pela humanidade há centenas de anos sem deixarem de ser atuais. Ética e moral dizem respeito ao comportamento humano em sociedade, porém não são sinônimos, mas sim complementares. Ambos têm uma relação entre si, mas não possuem a mesma origem e nem o mesmo significado. O que podemos dizer com relação à vivência ética e vivência cristã? Luiz Maurício Rezende, palestrante espírita da cidade de Ponta Grossa, está conosco e vai nos falar sobre o assunto. Olá, Luiz Maurício, é uma alegria imensa ter você mais uma vez conosco. Olá, Ivone, a alegria é minha poder retornar aqui ao programa, estar contigo e trazer algumas reflexões em torno da doutrina espírita. Muito obrigada. O que são vivência ética e vivência moral? Veja, Ivone, a preocupação de ética na humanidade, ela começa com os filósofos pré-socráticos. O esforço da filosofia desses homens na Grécia Antiga foi de sairmos de um mundo ditado por mitos. Toda a referência e toda a explicação do mundo era mítica. Então, como que surgiu o fogo? E aí tem o mito de Prometeu acorrentado. Ao surgimento do universo, como que a natureza, os fenômenos da natureza. Mas a gente encontra esses mitos em todas as civilizações. As religiões de origem africana, tão próprias na nossa cultura brasileira, ela tem os seus mitos. Ela vai trazer os mitos da criação do mundo com Oxalá, ela vai encontrar Iemanjá como a deusa das águas salgadas, das matas, como a gente vai ter os povos pré-colombianos, incas, astecas trazendo, porque era a capacidade de se explicar o mundo. Um mundo mítico e uma relação com a divindade no entendimento politeísta. Quem rompe com isso são os filósofos gregos, chamados pré-socráticos, por uma linha temporal, unicamente numa classificação muito simplória, a todos aqueles que vieram antes de Sócrates. Eles começam primeiro a explicar os fenômenos da natureza, por isso filósofos da natureza, alguns deles, e depois tentando explicar a inserção do homem, ou como ser feliz, como viver adequadamente, já que eu não estou sob o jugo dos deuses. Eu não sou uma peça num tabuleiro de xadrez, onde os jogadores são os deuses no Olimpo e nós somos peças manipuláveis por eles. A partir do momento que eu posso decidir a minha postura, o meu comportamento, e não ser decidido a revelia por deuses, eu tenho então a possibilidade de refletir sobre qual a melhor maneira de me comportar e agir perante comigo mesmo, perante com o mundo, com o próximo, nascendo aí então a ética. A reflexão, numa definição muito interessante, sintética, mas um tanto quanto romântica, de um filósofo espanhol chamado Fernando Safrate, ele diz que a ética é a arte de bem viver. Isso é a ética. É a reflexão que eu faço para que eu seja feliz nas minhas decisões, para que eu tenha uma vida feliz. Então, esse é a origem ou entendimento da reflexão da ética. É eu pensar sobre o meu comportamento, sobre a minha ação, e a partir dessa reflexão, eu posso generalizar sobre a ação no mundo, do homem, da mulher, do ser humano, em sociedade, consigo mesmo, com o outro, e a partir dessa reflexão tomar decisões em prol de termos uma sociedade onde todos sejam felizes, onde todos estejam bem. Esse é o princípio da ética. A ideia de que, desde esses filósofos pré-socráticos até hoje, contemporaneamente, a gente vem discutindo como eu devo agir. E aí vão surgindo fatores novos e a gente vai discutindo as reflexões éticas. E as redes sociais, e a inteligência artificial, e a manipulação genética. Perceba que todas elas a própria tecnologia, o desenvolvimento dela, vem nos impondo desafios éticos. Qual é a melhor maneira de inserir, aplicar, utilizar dessas tecnologias no mundo ético, no mundo onde essa tecnologia faça bem a todos e que ela não seja simplesmente a revelia, o interesse de alguns. Então essa é a reflexão principal da ética.
diferentemente da moral, que ela não é algo que não se origina da reflexão, não se origina da filosofia, não é do ambiente acadêmico que nasce a moral. A moral é um processo construído historicamente. E por isso eu posso dizer que existem morais. Eu concordo no teu preâmbulo, quando você diz que a diferença entre ética e moral, e eu concordo plenamente, muito embora alguns filósofos dizem que ou preferem não diferenciar. Para mim é uma dificuldade não diferenciar. Eu fico mais com com a linha dos filósofos que o diferenciam, porque a moral, ela nasce dos costumes, ela nasce do hábito, ela nasce de um agrupamento, onde um grupo de pessoas aceita aquelas regras e as vive sob aquele construto de comportamento, que não está escrito, que não é oficializado, mas ele é tácito, ele está no comportamento. Se relaciona mais com o comportamento, né? E por isso eu posso dizer, a moral de determinado povo, de determinada época, os valores morais da minha família são muito rígidos, aquela cidade tem um padrão moral diferenciado, as pessoas em determinada época tinham um posicionamento moral assim ou assado. Porque ele muda com a cultura, ele muda com a época, ele muda com os agrupamentos. Essa moral ela vai se construindo histórica e coletivamente. E ela se põe, é exatamente como nós nos comportamos. Não é a reflexão que eu faço, mas sim é essa herança cultural, histórica que nós vivenciamos. E é claro que eu posso romper ou não com esses padrões morais. Por exemplo, se uma mulher decidisse separar-se do marido na década de 1970, era moralmente um problema para ela, porque era vista como uma pessoa de má conduta, como se numa sociedade patriarcal machista, a culpa era sempre da mulher, não importa quão tirano o marido fosse em casa, muitas das vezes violento, e ela desejando se separar era um caos, porque moralmente não era aceitável uma mulher separada, era uma expressão que tinha um peso moral absurdo. E hoje, né, passados 50 anos, existe ainda bem, progredimos o suficiente para que as pessoas tomem as suas decisões como bem acharem mais adequado e sem imputar nelas ou sem colocar um peso de uma moralidade, de um padrão moral que muitas das vezes não é correto, não é honesto, não é justo nessa posição. Então a gente vê a ética como uma reflexão em prol então é sempre um exercício intelectual, enquanto a moral é essa construção coletiva, histórica e que vai variando com o tempo, com a cultura, com as pessoas. Uhum. E o que é a ética cristã e como ela se diferencia de outras abordagens éticas? Veja que interessante, Ivone, porque mesmo que a gente encontre inúmeras propostas de ética, todas elas giram em torno de padrões base inicial. E um padrão muito aceito e senso comum da ética é que o meu padrão de relacionamento com o outro seria o mesmo. Então, é aquilo que nós encontramos, inclusive, na fala de Jesus, não faça aos outros o que não queres que te faça. Mas a gente não encontra só no cristianismo e no Novo Testamento isso. Nós vamos encontrar em inúmeras propostas éticas essa referência de que, se eu não acho legal para mim, não deve ser para o outro. Se o padrão não é bom para o outro, se eu não posso universalizar o meu comportamento, talvez é um grande indicativo que ele não seja ético. Eu queria furar essa fila porque eu não quero esperar. Todo mundo pode furar? Eu posso universalizar isso? Não, porque seria o caos. Então, qual é a exclusividade que eu tenho? Eu percebo então que não é ético. Eu posso maltratar alguém? Eu não gostaria de ser maltratado. A ética, ela sempre traz essa referência. Eu estou dando exemplos simples, é claro que existiriam exemplos muito mais complexos e por isso que a ética é matéria de estudo e reflexão da filosofia. Mas ela sempre parte desse princípio de um parâmetro de boa convivência. Então eu não vou prejudicar o outro ou a minha liberdade de ação está no limite quando eu não infrinjo a liberdade de ação do outro. Então eu não vou poder escutar música alta às 11 horas da noite morando num prédio, porque se todo mundo fizesse isso seria o caos. Ou o meu direito de escutar música alta interfere no direito do outro de dormir a esse horário. Essas são as reflexões éticas. Quando a gente mergulha no Evangelho de Jesus, as reflexões éticas elas ganham um colorido diferente, um aprofundamento. Porque o parâmetro de Jesus, ele fala, não faça aos outros o que não queres que te faça, mas esse é só o início. Enquanto a ética debruça-se em torno de como tratarmos um igual aos outros, Jesus não propõe que a gente trate os outros como nós, com igualdade.
ele nos propõe tratar o outro melhor do que a gente trataria. Porque quando Jesus nos aconselha a amar os inimigos, isso não é um parâmetro ético, isso é um parâmetro cristão. Que é um parâmetro que vai além da ética, porque a ética não exige que eu ofereça para o outro aquilo que o outro nunca me oferecerá. A ética exige, caso eu tenha um inimigo, não tratá-lo como inimigo. Jesus não propõe uma atitude de não combate ou não retribuição com a mesma moeda, que é o parâmetro ético. Ele propõe que a inimizade eu retribua com amor, amar aos inimigos, numa lógica muito interessante que ele faz, porque afinal, amar aqueles que a gente já consegue amar, até os maus o fazem. E realmente tem todo sentido. Então, qual é a minha diferença do facínora que chega em casa e vai amar aos seus filhos, porque uma pessoa violenta, uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que faz coisas horríveis na sociedade, tendo filhos, quando ele chega na intimidade do seu lar, ele vai abraçar os filhos, ele não vai maltratá-los como um bandido, vai tratá-los como pai, como mãe. Então qual é a diferença desse? Porque o mal ama seus filhos. E aí Jesus propõe aos inimigos amor. E aqueles que me perseguem, orar por eles. Imagina eu saber que alguém faz uma fofoca, maledicência, fazendo comentários maldosos e mentirosos a meu respeito, na família, no ambiente profissional, no círculo social que frequentamos em comum. E a proposta de Jesus é orar por essa pessoa. A gente tem vontade de desganar. A gente mal consegue ser ético. E o princípio de ser cristão é conseguir ter um comportamento ético, para depois ter um comportamento cristão, porque é muito mais desafiador ser cristão do que ser ético. Porque a ética nos exige realmente de que eu tenha um comportamento onde eu não faça para o outro, não importa, eu haja e não reaja. Então o outro me bate, eu não vou bater. Eu vou fazer aquilo que eticamente eu acho de acordo. Posso buscar um respaldo jurídico se for o caso, eu posso me resguardar e não ter mais uma relação de intimidade com aquele que era meu amigo e não mostrou-se digno do sentimento de amizade. Eu posso me reservar a isso, mas eu jamais tratarei ele da forma como ele me tratou. Isso é ético. E agora quando Jesus nos propõe, quando alguém nos pede a capa, eu oferecer a túnica. E quando alguém nos convida a andar 2.000 passos, eu estar disposto a andar 3.000 passos. É uma proposta dessa moral cristã, e aí a gente entende que é uma construção de uma reflexão muito mais profunda do que a ética ou do cristianismo, que é essa proposta de eu esquecer-me e agir em função do outro, no grande objetivo e finalidade de aprender a amar. Porque a ética, é claro que eu não consigo ser cristão se eu não for ético. Porque não há como amar ao inimigo se eu nem consigo respeitá-lo. Ou se eu ainda tenho vontade de, ao inimigo, devolvo aquilo que ele me ofereceu. Se eu ainda estou num padrão pré-cristão, que é o olho por olho, o dente por dente. Porque é uma proposta de um parâmetro de justiça, não deixa de ser, mas é pré-cristão. Ele antecede a essa proposta de Jesus, onde, à época, a lei de Italião fazia sentido para uma sociedade muito endurecida, mas Jesus tenta nos adoçar, nos suavizar, nos amansar com uma proposta de amor. E aí o processo de amor é amar incondicionalmente. É a ideia de que ser cristão é amar o outro que eu sei que não quer, não tem condição, não tem capacidade de me amar. E mesmo assim eu proponho amá-lo. Porque é um amor sem retribuição. É mais ou menos como a gente encontra na parábola do bom samaritano, quando o samaritano auxilia aquela pessoa desacordada, que ele não sabe se era samaritano, se era judeu da Judéia, se ele era um gentil, estrangeiro. Ele estava desnudo, estava desmaiado, ele não sabe qual é o idioma que a pessoa falava, a roupa não denotava a sua origem étnica, de onde veio, e mesmo assim ele ajuda. E quando ele se despede, conta Jesus na parábola, o homem ainda estava desacordado. Ele deixa moedas para o dono da estalagem. Isso quer dizer, aquele homem quando voltar à lucidez e acordado, nunca vai reconhecer o samaritano que ajudou, porque ele estava desacordado o tempo inteiro. Então ele oferece todos os seus préstimos e recursos à montaria, o seu tempo de cuidado, e quando ele tinha depois compromissos, as suas moedas, ou seja, todos os recursos ele oferece, sabendo que nunca seria ressarcido, nem financeiramente e nem em termos de gratidão. Essa é a proposta de amar. Essa é a ideia da nossa relação com o outro que o cristianismo nos propõe, que é revolucionário. É uma proposta muito revolucionária. Tão revolucionária
que a gente esqueceu dela por muitos séculos, né, Ivone? Sim. E aí a gente fica se debatendo em entender o que é ser cristão. Exatamente. Luiz Maurício, e como a responsabilidade social, né, se manifesta na ética cristã? Seria essa vivência que você acaba de colocar? Quando nós nos propomos a ser cristãos, Ivone, quando o cristianismo nos toca, nos sensibiliza, e particularmente quando nós reencontramos o cristianismo sob a doutrina espírita nos explicando, e assim como Jesus falava que ele não veio destruir a lei mosaica, mas complementá-la, e Kardec também tem o cuidado de dizer de que o parâmetro moral do espiritismo, o comportamento que espera-se de um espírita é o do cristianismo. O espiritismo não acrescenta nada em termos de comportamento moral, ele não traz nada a mais de comportamento moral em torno da mensagem de Jesus, ele nos auxilia a aprofundar a compreensão em torno da mensagem de Jesus quando nos fala sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito. Quando nos fala de um planejamento reencarnatório, ele nos dá esse horizonte muito mais amplo que uma análise de uma única existência não permitiria fazê-lo, do qual é a proposta do cristianismo. Então, quando nós nos debruçamos em torno do ser cristão, reencarnacionista, entendendo a imortalidade da alma, entendendo a lei de causa e efeito, o planejamento reencarnatório e todo mais que o Espiritismo nos traz de uma maneira muito tácita, explícita, através do fenômeno da mediunidade, esclarecido, elucidado, ele nos impõe à consciência esse grande exercício de aprender a amar. E por isso, quando o doutor da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei de Deus, ele não cria uma nova definição, ele recita 2 versículos do Antigo Testamento, mostrando exatamente que ele veio dar continuidade à lei e não destruir a lei mosaica, quando esses 2 versículos que ele recita, utiliza-se um único verbo, que é o de amar. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Para finalizar a primeira parte do diálogo, porque logo depois tem a parábola do bom samaritano, que eu acabei de citar, e ele finaliza essa primeira parte do diálogo dizendo: aí estão exaradas todas as leis e todos os profetas, eu não preciso de mais nada, tudo está escrito aí. Então, a moral cristã, essa proposta de comportamento cristão é uma proposta de aprender a amar de um amor que se basta por si, é um amor sem reciprocidade necessariamente, sem o interesse, é um amor de abnegação, de negar a si mesmo, a fim de exercitar esse amor ao próximo. Não há como ser cristão isolado, não há como ser cristão um ermitão no alto de uma montanha. Pode haver reflexões profundas em torno da mensagem, mas não há vivência. Ser cristão é uma proposta de relacionamento interpessoal, é uma proposta de estar em sociedade. E por isso Jesus esteve o tempo inteiro em sociedade, indistintamente, com as prostitutas, com os cobradores de imposto, com os ricos, com o doutor da lei, mas também com os analfabetos, os leprosos, os miseráveis, os párias da sociedade. Ele no melhor sentido da palavra, se imiscuía nessa sociedade, ele se misturava com o povo, mostrando que isso é ser cristão, porque ele conseguia amar até no momento final aos 2 crucificados ao seu lado, ele também tem esse diálogo amoroso com eles, mostrando que mesmo aquele bandido, ele numa ignomínia, numa covardia, sendo crucificado de maneira totalmente injusta, ele propõe amar, a demonstrar esse amor àqueles 2, esses sim, criminosos e de mau comportamento, mas ele os coloca, entende-os também, amando-os também na sua capacidade. Então é esse grande exercício de todo esse seu apostolado, esse exercício do amor, das bodas de Canaã, a sua crucificação, é esse exercício de sempre compreender o outro para amá-lo, não esperando que seja amado, porque não é essa a proposta do cristianismo. É uma proposta de amar indistintamente. E ainda pede ao Pai que perdoe aqueles uma reflexão e preocupação da limitação daqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Exato. Infantis no seu comportamento, ele compreende, amorosamente ele pede a compreensão de Deus àquele comportamento infantil. Exatamente. O Espiritismo tem como máxima: fora da caridade não há salvação, né?
E isso vem abarcar tudo, não é, Luiz Maurício? Exatamente. Quando a gente vê essa pergunta que Kardec faz, qual o verdadeiro sentido da caridade? E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos dizendo que Jesus entende a caridade como benevolência, indulgência e perdão. Eu só consigo ser benevolente em relação ao outro, indulgente em relação ao outro e perdoar em relação ao outro. Então, amar a caridade como ápice do amor é minha relação com o outro da melhor forma possível, nessas relações possíveis. É exatamente isso. Luiz Maurício, nós só temos a lhe agradecer a sua participação, foi muito bom ouvir esses esclarecimentos, porque nem sempre a gente busca ler, estudar sobre isso, né? Foi muito bom você nos trazer esses esclarecimentos. Foi um prazer, muito Ivone. obrigada. O papo foi muito bom e passou rápido. Pois é, passou rápido, tinha muito mais coisa para perguntar, mas não dá, né? Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Esperamos encontrá-los nos outros episódios desse programa e lhes desejamos muita paz.